Olá, olá, tudo bem, gente? A nossa aula dessa semana vai estar direcionada sobre a expansão das fronteiras coloniais. É, Se vocês já prestaram atenção durante o período colonial, é uma coisa que vocês estudam desde o fundamental, é sobre o Tratado de Tordesilhas, vocês lembram dele, né? Enfim, acho que a colônia portuguesa nas Américas meio que não vai respeitar tão bem esse tratado e a gente começa a perceber uma expansão dessas fronteiras por questões comerciais, questões econômicas, questões de ocupação, enfim, são N motivos que vão fazer com que gradativamente, um processo gradual, a expansão colonial ela passe mais para o interior do continente, tá certo? E a gente vai fazer uma discussão aqui bem geral dos motivos ou das situações que vão estar levando a essa expansão, tá? É, Iniciando aqui, a gente tem que lembrar do que acontece, tá? A partir de 1580, por ali com a União Ibérica, que é o período onde o rei da Espanha também governa sobre Portugal. Nesse período da União Ibérica, Portugal vai perder muitas dos seus territórios coloniais, regiões da África ou até da América também, tá? Vou dar até um exemplo mesmo com as invasões holandesas que a gente até já discutiu anteriormente, tá certo? Então, Portugal ele perde muito seus territórios e começa a pensar formas de recuperar, de conseguir novamente uma melhor administração, tá? Então, nesse período vai ser criado o Conselho Ultramarino. É importante falar do Conselho Ultramarino porque até hoje muitos dos documentos que nós temos para pesquisar sobre a história colonial vêm desse material das fontes que o Conselho Ultramarino gerou. São coisas que são arquivadas, tá? No Nordeste, em algumas regiões você consegue encontrar isso até online, digitalizado, tá certo? É, Vale muito a pena mesmo, para quem gosta de história, fazer uma pesquisa, tá? São algumas documentações que tem ou melhor, estão escritas em um material bem mais antigo, como esse representado na imagem aí, mas com o trabalho de paleografia, quem se interessa, dá para entender tranquilamente, tá certo? É, mas continuando, tá? O Conselho Ultramarino, ele vai ter uma função mesmo de supervisionar, tá? De cuidar das posses que ainda restaram e ver medidas também para tentar dar uma estabilidade a esse espaço. Tá? Vai ser nessa época mesmo também que dentro do Conselho Ultramarino a gente vai ver setores relacionados à guerra, à administração, à parte financeira. Então, o Conselho Ultramarino ele vai ter esse peso dentro do território. Vai ser criado também as chamadas companhias de comércio, que deveriam estabelecer um controle sobre os produtos comerciais ali, dentro daquela ideia de pacto colonial que a gente também já conversou, de que a coroa, ou melhor, né, de que o Estado só podia comprar ou vender, perdão, a colônia só podia comprar ou vender a metrópole, essas coisas, que a gente sabe que no fundo não funcionou tão de fato. Só que, o que acontece, tá? As companhias de comércio elas não surtiram tanto esse efeito desejado aí, tá? Elas não vão dar tão certo porque os preços que eram cobrados eram altos demais, tá? Pelos produtos vendidos aos colonos e muitas vezes essas companhias de comércio não exerciam, não cumpriam suas funções de limitar essa ação de povos estrangeiros, tá? E de manter esse controle sobre os produtos coloniais. Elas acabavam vazando e a gente via ações de franceses e de outros grupos aí mantendo relações comerciais dentro das colônias portuguesas. Então, foi um processo para tentar expandir ou dar uma estabilidade econômica, mas que no final não deu tão certo. Tá? E aí vou fazer só uma ressalva mais uma vez. Quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha no material do Conselho Ultramarino, vocês conseguem achar muita coisa interessante por aí. Tá? Continuando, a gente já falou das drogas no sertão, mas é bom a gente reforçar. Elas vão ter um papel importante demais para essa expansão das fronteiras coloniais. Porque a partir daí que a gente vê esse enfraquecimento após o período da União Ibérica e da expansão do açúcar, porque outros mercados vão começar a vender açúcar também, né, como é o caso das Antilhas e outros lugares, as drogas do sertão elas vão começar a ganhar um espaço econômico. E a gente começa a perceber gradativamente grupos indo explorar isso mais para o interior, mais para regiões mais adentro do continente. Tá? Isso vai fazer com que essa exploração garanta uma expansão. Tá? Eram produtos que eram bem aceitos na Europa, então mereciam essa atenção.
A pecuária ela vai ter um peso bem maior ainda, tá? Porque se a gente for parar para ver a história da pecuária no Brasil, inicialmente ela era usada apenas para força de trabalho, ou para abastecer uma necessidade de uma fazenda mesmo, de leite, carne. Então, eram situações bem pontuais mesmo que o gado era utilizado. Só que gradativamente a gente começa a ver uma expansão. O gado ele começa a ser mais valorizado. Então, nas áreas litorâneas, os fazendeiros que detinham posse e terra vão começar a investir nisso, tá? Só que muitos senhores de engenho vão se sentir incomodados. E como eles tinham um certo tato ali com a coroa vai fazer o seguinte: ó, é proibido a criação de gado nessas regiões mais litorâneas aí, até 10 léguas. Então, procurem outro lugar aí para criar o gado de vocês, porque está tirando terras férteis que podiam estar sendo usadas para o plantio de cana-de-açúcar, que é um produto rentável. Aí o pessoal vai buscar novos locais para criação de gado. Isso também é outro motivo de expansão. A gente começa a ver áreas sendo utilizadas agora para criação de gado, tá? Ajuda demais mesmo também nessa expansão. Gradativamente a gente começa a ver essa criação de gado também se direcionando ao sul, entendem? Então esse direcionamento para o sul do país vai fazer com que a criação de gado ela seja usada muito como demarcação de fronteira, sabe? Dentro de um contexto ali até de alguns conflitos que vão existir com alguns espanhóis. Mas enfim, tá? A criação de gado ela vai servir de base também para essa expansão, tá bem? Outra situação que é importante a gente sempre estar ressaltando é a ação dos bandeirantes, tá? As bandeiras, como algumas pessoas chamam, elas eram com expedições que visavam o interior para buscar de recursos e outras coisas. Geralmente os bandeirantes eram mestiços, então a gente tinha aí filhos de indígenas com brancos, então eles tinham um conhecimento do território, tá? Outros não, então eram necessariamente, como posso colocar para vocês aqui, brasileiros, né, ou portugueses nascidos aqui, se é que vocês me entendem. Então, gradativamente, essa ação das bandeiras ela vai se expandir ao ponto de também ir atrás de mão de obra, tá? Mão de obra escrava indígena, sabe? Lembrem disso, que existia sim escravidão indígena no período. A igreja tentava combater, existiam outras ações também por parte da coroa, mas era uma coisa que ainda se perpetuava. Então, muitos bandeirantes eles tinham essa ação de tentar buscar mão de obra indígena. Geralmente eles faziam relações com outros povos rivais, atacavam aldeias e pegavam os prisioneiros para escravos. Era uma coisa que acontecia. É um período triste da história do Brasil. Tá? E com o tempo, as missões jesuítas começaram a ser um ponto de ataque para esses bandeirantes, porque nas missões muitos indígenas estavam sendo catequizados. Então eram nativos que tinham um conhecimento da língua, tinham um conhecimento de práticas agrícolas, ou seja, eram indígenas que estavam passando ali por um processo de aportuguesamento. Eu vou usar essa palavra, mas ela nem existe, tá? E os indígenas que viviam nas reduções mostravam, como posso colocar para vocês, algo bem mais lucrativo para os bandeirantes. Então, as reduções começaram a ser muito atacadas, as missões jesuítas começaram a ser muito atacadas nesse período, tá? Para tentar se conseguir mão de obra indígena. As expedições dos bandeirantes elas vão ser responsáveis por essa expansão por novas áreas, tá? Delimitando fronteiras e conseguindo também novas áreas aí de cultivo além dessa triste situação da escravização de nativos, tá? Outra coisa que impulsiona mais ainda todo esse contexto vai ser a descoberta do ouro na região das Minas. Isso vai fazer com que muitas pessoas comecem a migrar para lá atrás de recursos. Vai ser um serviço tão lucrativo, ou melhor dizendo, vai gerar tanta renda que a coroa ela vai crescer o olho e vai começar a estabelecer um controle da extração de minério para ela também tirar o dela, sabe? E aí a gente começa a ver a cobrança de impostos em órgãos governamentais chamados de casas de fundição. Então, o ouro que era extraído, ele tinha que passar por essas casas de fundição, ele era pesado, tá? Uma parte desse ouro era retirado para a coroa, que correspondia ao quinto mesmo do ouro, e o resto era derretido, recebia o selo, como esse da imagem que vocês estão vendo, e era devolvido ali para o dono. Muitos mineradores eles não queriam perder esse dinheiro, ou melhor, esse ouro ali que eles conseguiram.
e eles começavam a esconder o ouro nas botas, na sela dos cavalos, colocavam dentro de santos. É que é aquela história, o santo do pau, eu acho que vocês já ouviram isso. Tá? Tem uma relação direta com isso aí. Existiam outros impostos, como a derrama do ouro também, que já era um imposto maior cobrado, caso não atingisse a porcentagem mesmo de ouro daquele ano. Então, era uma extorsão considerável. O cara tem que trabalhar muito para conseguir sobreviver com a extração do ouro nesse período. Tá? Mas foi um período bem lucrativo. Tá? E aí, dentre as reformas, nós também temos as ações de um cara como o Marquês de Pombal, que ele vai assumir a administração colonial, tá? E vai começar a criar algumas reformas. Ele vai acabar com as últimas capitanias que existiam, tá? E vai transferir a capital, que antes era em Salvador, para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto dessa atividade aí que vai estar sendo desenvolvida na região das Minas. Então a capital do Brasil nesse período ele vai mais para o sul, entende? Vai acabar com a educação religiosa jesuíta que existia e vai passar a responsabilidade para o Estado. Mas só que para isso vai ser criado um novo imposto. No final a gente vai ver isso como um grande problema para a educação, porque nem todas as cidades detinham professores capacitados para isso. Geralmente era uma ação dos religiosos está ensinando. E a gente ainda tinha a problemática da estrutura, né, para receber essa educação. Então criou-se mais problemas do que soluções, entende? Além de que algumas medidas para tentar manter mesmo a estabilidade econômica. Esse período pombalino, como algumas pessoas chamam, é muito interessante ser estudado para a gente entender melhor a estruturação da história colonial brasileira. Tá? Outra peculiaridade que a gente tem que entender desse período é o desenvolvimento das irmandades. Tá? As irmandades eram grupos religiosos, tá, que exerciam um papel social muito grande. As irmandades, elas geralmente tinham uma função, tá, além do todo religioso, tá fazendo a manutenção do hospital, orfanato, tá. As irmandades, elas eram desenvolvidas em volta do culto de um santo. Então elas arrecadavam dinheiro, faziam várias ações voltadas ali dentro da figura desse santo para ajudar as pessoas, tá. Existiam irmandades unicamente de negros, formadas por escravos ou ex-escravos até. Algumas dessas irmandades elas juntavam dinheiro para alforriar seus membros que ainda eram escravos. Existiam irmandades ainda que funcionavam como é que eu posso colocar para vocês, dentro de ações de resistência. O que eu estou querendo falar com isso? Ao mesmo tempo que elas se diziam católicas ali, por trás escondidas elas continuavam realizando atividades de cultos africanos. Algumas irmandades já receberam até certa punição, foram atacadas e seus membros presos aí por causa disso, tá? Mas é uma forma de resistência. E falando de resistência escrava, nós tínhamos várias nesse período. A fuga para os quilombos, que é uma temática já bem sabida por muitas pessoas, tentando construir sua liberdade, viver sua cultura. A capoeira, os rituais religiosos, todas essas ações são consideradas práticas de resistência à escravidão, tá? De luta contra a escravidão, que é possível se ver aí dentro da história da colônia, tá? Que é muito válido. Essa expansão ela vai fazer inclusive até que muitos quilombos que vão estar sendo desenvolvidos mais para o interior do continente, dentro da ação de bandeiras e outros grupos indo atrás desses cativos, também promovam essa expansão aí para o interior, ok? Pessoal, atividadezinha para vocês, coisa rápida, tá? Queria agradecer a atenção aí na aula de hoje. A leitura ela vai ser mais extensa um pouquinho se vocês compararem as outras aulas, tá bem? Mas vale a pena que esse conteúdo é muito interessante. Obrigado e até a próxima.